Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal, dessa vez vídeo conforme prometido na semana passada, né? Comentando um pouquinho para vocês aqui o que acontece com algumas empresas que a gente recebe balanços extremamente positivos e quando a gente vai ver o retorno disso dentro da bolsa, acaba vendo que ela acaba caindo. O que acontece, como é que funciona e por que acontece esse tipo de coisa. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like aí no vídeo, ajuda bastante o canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo com frequência, pode se inscrever que semanalmente nos domingos eu estou disponibilizando vídeos novos aí para vocês, beleza? Então, começando o vídeo sem mais delongas, para já comentar sobre esses assuntos para vocês. O primeiro ponto que muita gente, que é exatamente a questão, né, que questionam é por que acontece às vezes de muitas empresas ter balanços bons e o resultado na verdade cai. Não é bem uma regra, tá? Depende de vários e vários fatores externos acabam impactando junto também. Se a gente for olhar, por exemplo, o cenário do Brasil, tem todo o cenário político, toda a questão da dúvida, a questão do câmbio, tudo que está envolvendo os impostos, a população feliz ou não, em dúvida. O fato é que quando deixa os investidores com receio em relação ao que está acontecendo no país, eles começam a tirar e fazer um pouco mais de caixa. E quando ele faz caixa, significa que ele não está mais comprado, tão comprado quanto poderia estar. Então, quando o investidor tem mais confiança, ele acaba consequentemente se mantendo mais comprado. O fato é que o Brasil hoje, se a gente for olhar em relação aos Estados Unidos, por exemplo, as bolsas estavam subindo basicamente junto as duas, só que recentemente, dos últimos tempos, vamos dizer assim, a bolsa brasileira vem caindo ou se mantendo nos preços, os ativos também, e a bolsa americana está subindo sem parar, Bitcoin, Ethereum, criptomoedas como um todo estão subindo também, o ouro também está subindo, então assim, está tudo subindo, só que o Brasil não. Então, para uma visão de longo prazo, no primeiro ponto é que você tem que entender que quando a gente está com essas oportunidades de preço reduzidos, você deve pensar em fazer boas compras para você ter esse lucro com o andamento da bolsa. Querendo ou não, se a gente for olhar, a gente está mais descontado do que lá fora. Porém, temos vários pontos de dúvida aí no ar, né? Temos ali o lado da eleição que está bem em cima. Quanto ao 7 de setembro, muita gente com dúvida, com medo da questão de golpe, questão de vários fatores que pode acontecer, greve dos caminhoneiros novamente. Então, com toda essa dúvida, acontece algo que é muito conhecido, que chama-se expectativa do mercado. Então, eu tenho uma expectativa de que vai acontecer alguma coisa ruim. Então, o que eu faço? Eu tiro um pouco meu dinheiro do mercado, eu deixo um caixa, e se por acaso não acontecer nada, eu volto a comprar. Mas se der problema, eu já tenho um caixa para futuramente comprar mais barato, por exemplo, se isso vir a acontecer uma grande queda. Então, os investidores que têm muita grana, principalmente, eles vão sempre se protegendo com essas situações, porque é muito dinheiro para eles estar movimentando, então eles estão sempre se protegendo, né? Então, se a gente olha e fala como expectativa de mercado, isso cai na situação dos balanços das empresas. Muitas empresas têm balanços positivos e, consequentemente, estralam para cima e vão sem parar também. Não é regra, balanço bom vai cair, tá? É bom deixar isso bem claro para vocês. Mas o fato é que muitas também têm balanços bons e caem. Mas se eu falar um pouquinho sobre um indicador chamado, primeiramente, PL, que é preço sobre lucro. Se a gente for avaliar, por exemplo, Magazine Luiza, que é uma empresa que todo mundo procura um novo case, né, a nova Magalu, porque ela subiu tantos 1000% desde 2015, basicamente. Então, assim, todo mundo quer achar uma igual, só que a própria Magalu em si, se você for avaliar, o PL dela está acima de 160 vezes. Ou seja, o preço que ela está sendo negociada na bolsa está 160 vezes maior do que o valor dela, do valor do lucro dela. Então, se a gente for avaliar, o lucro dela deveria ser muito gigantesco, muito forte para poder falar assim, não, isso está coerente com o que a gente espera, com o que a gente já está pagando, que a gente já está comprado. E um outro ponto também é a comparação com trimestres anteriores, tá? Então eu comparo, vou chegar ao balanço do segundo trimestre, eu vou comparar com o primeiro trimestre. Mas não só isso, eu também comparo com o mesmo trimestre do ano anterior. Então é uma comparação para ter uma base. Obviamente todo o cenário dentro do país também envolvendo inflação num setor de varejo que eu estou colocando aqui acaba impactando diretamente nos preços, desemprego consequentemente no dinheiro, auxílio emergencial que tem um impacto direcionado à inflação, não tendo ele, também tem pessoas com menos dinheiro para fazer esse tipo de compra no varejo, então tem vários fatores correndo por trás, mas o fato é que ela está sim sendo negociada lá em cima muito alto sobre o seu preço do seu lucro.
Então, se a gente olha dessa forma, quando eu falo assim, o mercado, a Magazine Luiza teve um lucro recorde. Às vezes esse lucro recorde é um lucro que estava abaixo até do que o mercado estava esperando, porque ela está sendo negociada muito acima disso, por exemplo. Se a gente for parar para pensar em muitas plataformas boas que a gente tem de informações, elas trazem para todos os indicadores que o mercado aponta, inflação, para o que envolve o PIB ou balanços das empresas, quanto que veio de receita, qual que é a dívida, qual que é o acumulado no ano. Muitas delas trazem uma visão que é extremamente importante, que é o quê? O que era o anterior, qual que era a expectativa do mercado e qual que é o valor que realmente foi de fato. Então, essas informações deixam um pouco mais claro sobre o seu resultado, mas ainda assim não se justifica, tá? Por exemplo, a Magazine Luiza mesmo, ela teve um balanço que superava a expectativa do mercado, porém ela está sendo negociada muito acima do seu preço e muita gente já está comprada há muito tempo, já está tendo muito lucro. E essas instabilidades gerais que correm em volta, consequentemente, impulsionam as pessoas deixarem mais dinheiro em caixa, realizarem lucro e esperarem umas novas oportunidades. Então, consequentemente, o ativo cai, né? Temos também, por exemplo, a Cash 3, que é a Melius, né? Essa empresa também hoje, se a gente for olhar, fazer uma pesquisa, o PL dela está em 1000 vezes. Então, basicamente, ela está sendo negociada acima de 1000 vezes o seu lucro. Então, pensem comigo aqui. Se é 1000 vezes o lucro, ela tem que subir quanto para compensar para o PL ficar no 0 a 0, vamos dizer assim, para não estar negociando algo tão esticado. Obviamente que são segmentos diferentes, empresas de lugares diferentes, e você não deve fazer uma comparação específica dessa forma. Quando você vai avaliar, por exemplo, um PL, que é um indicador fundamentalista, por exemplo, é importante você avaliar empresas com o mesmo segmento. Então, não vou olhar, por exemplo, no Magazine Luiza, Melius e inclusive o próximo que eu vou citar para vocês, que é o Banco Inter. O Banco Inter, a BID 11, ela está sendo negociada acima de 2000 vezes lucro. E uma observação que eu coloco para vocês em cima de tudo isso, tá? Eu falei 160, 1000 vezes e 2000 vezes lucro, certo? Todas essas três empresas que eu coloquei para vocês, elas caíram muito recentemente. E elas continuam com um PL extremamente esticado. Vamos pegar, por exemplo, o que eu falei agora no final, que é o Banco Inter. O Banco Inter, ela caiu muito, tipo 40%, 30% recentemente, e ela ainda está acima de 2000 vezes o PL. Então você começa a entender que o mercado não é basicamente um joguinho simples que você vê número bom você compra, número ruim você vende. Por isso que muita gente também fala muito assim, que uma ação ela sobe no boato e ela cai no fato. Por quê? No boato é que você tem uma expectativa gigantesca com ela. E quando vem o fato, que vem o balanço, já aconteceu aquilo. Então eu já estou precificando o futuro. O mercado sempre precifica futuro. Então quando chega um resultado de uma empresa, eu já estou olhando para o próximo resultado. Eu não estou avaliando simplesmente o resultado atual. Agora, se ele tiver grande impacto sobre o que era a expectativa do mercado, aí sim ele vai impactar diretamente. Então, por exemplo, digamos que uma empresa tem uma expectativa de 200 milhões de lucro, certo? Tá, 200 milhões de lucro. Teve 220. É bom? É bom, são 10% a mais. Teve 180? É ruim? 10% a menos. Mas se por acaso a gente tem um balanço dessa empresa que esperava 200 milhões de 50 milhões, ou de, sei lá, 600 milhões, isso pode dar um impacto imediato e muita gente aproveita para especular também esses movimentos. Mas é importante levar em consideração todo um contexto antes de fazer esse tipo de aporte. Porque muita gente faz aproveita esses grandes momentos, pensando em precificar o futuro, para vender suas posições. Que muita gente que opera mercado pensa e coloca que olhando pelo gráfico, né, para quem mexe na análise técnica, a gente fala que é uma puxada para cair, uma puxada para cima para vender, para de fato o mercado cair. Por que seria isso? É basicamente uma empresa que teve um baita de um resultado, mas eu não tenho essa expectativa para a continuação desse mesmo volume nos próximos meses. Eu tenho uma posição vencedora, tenho um percentual bem bom de lucro, o que eu faço? No dia que ele teve o balanço, muita gente vai sair comprando, legal, vai esticar a ação cedo, logo para cima, no começo do dia. Só que o que vai acontecer é que logo na sequência eu vou aproveitar essa oportunidade e vou vender, vou zerar minha posição, vou vender metade da minha posição, eu e várias outras pessoas. Consequentemente, estamos precificando um futuro que não vai se manter
um resultado tão bom quanto a gente está enxergando. Consequentemente, se o mercado cair, bacana, eu posso recomprar essas ações mais baratas. Porém, se o mercado continuar subindo, eu ainda tenho uma posição ali dentro, estou tranquilo quanto a isso e a gente vai acompanhando as novas do mercado. Análise técnica também é uma forma de operar, obviamente. Eu já falei várias vezes aqui para vocês sobre análise técnica. Só que eu sempre comento que não basta você simplesmente olhar um indicador, você olhar uma coisa e você achar como certo, verdade absoluta, sair comprando, sair vendendo. Então é sempre importante colocar o ponto de diversificação, né, que é aquele clichê básico que faz todo sentido. Como eu falei para vocês, a bolsa americana, a criptomoeda está subindo. Então se você diversificou, você está pegando um rally ali para cima nesse segmento, nessas áreas dos seus investimentos. Consequentemente, numa bolsa brasileira, você está perdendo porque está caindo boa parte dos ativos. O que você pode fazer, por exemplo? Você pode tirar um pouco da sua posição onde o mercado está subindo desenfreado e você pode aumentar a sua posição onde o mercado está caindo. Não é uma recomendação, obviamente, mas é uma forma que é mais natural, que faz mais sentido, que é você comprar onde está mais barato e vender onde está ficando um pouco mais caro, certo? Então, a ideia do vídeo de hoje foi tentar esclarecer um pouco para vocês como é que funciona essa parte de mercado, né? Tem vários outros fatores que podem acabar impactando diretamente, mas eu citei aqui, espero que tenha sido claro para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like que ajuda bastante, se inscreve no canal e até semana que vem. Valeu, obrigado, até mais.